louvor, Senhor, para o Senhor. Que o Senhor venha tocar em alma, Senhor. Que o Senhor venha tocar, Senhor, em alma sobre essa noite, Senhor. Senhor, usa a banda, Senhor, para tocar em alma, Senhor. Usa, Senhor, essas almas, Senhor, que louvam para o Senhor, para tocar em outras almas, Senhor. Senhor, mostra, Senhor, para a tua igreja, Senhor, que o Senhor habita, Senhor, no meio dos louvores, mas também o Senhor habita, Senhor, aonde, Senhor, muitas das vezes acreditamos que há escuridão, Senhor, mas é lá, Senhor, que devemos brilhar, Senhor. É na escuridão, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que nós somos o sal da terra, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, ai de nós se nós perdermos o gosto, que serventia teremos, Senhor, se o sal perder o gosto, Senhor. Senhor, que nessa noite, Senhor, aumenta, Senhor, aquilo que está faltando, Senhor, na nossa vida espiritual. Senhor, aumenta, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor, o entendimento, a sabedoria. Aumenta, Senhor, a vontade, Senhor, de ler a tua boa palavra, a vontade, Senhor, de orar, a vontade de jejuar, Senhor, que viemos ser cheios, Senhor, do teu Espírito Santo, Senhor, que viemos ser cheios, Senhor, de amor, de compaixão, de perdão, Senhor, que viemos ser cheios, Senhor, de adorar o Senhor, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor é bom o tempo todo, Senhor. Guarda, Senhor, cada um que aqui dentro está. Aqueles que ainda não chegaram, Senhor, o Senhor venha guardar também, Senhor. Senhor, abençoa este lugar, Senhor, todos os dias, Senhor. Que este lugar, Senhor, venha a ser, Senhor, um divisor de água, Senhor, para muitas almas, Senhor. Que este lugar, Senhor, venha a ser um lugar, Senhor, que venha ganhar alma, Senhor. Mas que viemos compreender e entender, Senhor. Que tudo que for feito sobre este lugar, Senhor, que tudo que for feito, Senhor, e acontecer neste lugar, Senhor, é para a honra e a glória do Senhor. Que não viemos, Senhor, enaltecer o homem, Senhor, mas viemos, Senhor, enaltecer ao Senhor, porque é o Senhor que faz, Senhor, é o Senhor que lapida, é o Senhor que transforma, é o Senhor que dá os dons espirituais, Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, que naquele grande dia, Senhor, o Senhor falou, Senhor, lá, Senhor, haja luz e houve luz, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor criou os peixes, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor criou, Senhor, todas as coisas, Senhor, firmadas nessa terra, Senhor. E no sexto dia, Senhor, no sétimo dia, o Senhor cansou, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pelo Senhor fazer tudo tão perfeito, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor fazer tudo tão perfeito, Senhor, nessa terra, Senhor. Somos nós, Senhor, que muitas das vezes se esquecemos, Senhor, do Criador, Senhor. Senhor, assim, Senhor, nós entendemos também, Senhor, a intimidade, a presença com o Senhor. O Senhor não nos deixou, Senhor. Nunca nos deixou, Senhor. Sem, Senhor, uma resposta do Senhor. O Senhor passou, Senhor, levantando um homem, Senhor. Levantando um homem, Senhor. Alguns se firmaram. Alguns, Senhor, cometeram pecado, Senhor. Mas no final, Senhor, da tua boa palavra, o Senhor deu seu Filho unigênito, Senhor, para morrer naquela cruz por mim, Senhor. O Senhor deu, Senhor, o teu Filho, Senhor, para pagar o preço, Senhor, do pecado, Senhor, e restabelecer, Senhor, a ligação direta, Senhor, que temos hoje, Senhor, do Espírito Santo, Senhor. E muitas das vezes não compreendemos que o preço para estar aqui hoje dentro da tua presença foi alto, Senhor. O preço foi de sangue, Senhor. O preço foi, Senhor, de sangue, Senhor. O preço foi alto, Senhor. O preço foi de sangue, Senhor, derramado, Senhor, naquela cruz, Senhor. Senhor, que viemos, Senhor, honrar o teu nome sobre este lugar. Que viemos honrar, Senhor, o teu nome, Senhor, sobre essa igreja. Não viemos somente honrar, Senhor, sobre este lugar, mas lá fora, Senhor. Que viemos ser fiel, Senhor, sobre a tua palavra. Que viemos ser fiel, Senhor, sobre este lugar. Senhor, aquilo que já se passou ontem, Senhor, devemos nos deixar para trás. E apenas, Senhor, prosseguir por amanhã, Senhor. Porque sabemos, Senhor, se estamos aqui hoje é porque o Senhor nos permitiu. O amanhã só pertence ao Senhor. Porque nós não sabemos, Senhor, se amanhã ainda estaremos vivos, Senhor. Senhor, que viemos dar o melhor para o Senhor hoje, Senhor.
porque o amanhã pertence ao Senhor. O hoje pertence ao Senhor. Senhor, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha usar, Senhor, o teu filho, Senhor, através da tua boa palavra, Senhor, sobre esse lugar, Senhor. Senhor, usa ele, Senhor, não da maneira que queremos ouvir, mas da maneira que o Senhor tem, Senhor, para tratar, para falar com a tua igreja, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que somos servos, Senhor. Então, que viemos servir, Senhor, de todo o coração, Senhor, sobre este lugar, Senhor. Senhor, que nessa noite, Senhor, eu peço, Senhor, a tua presença sobre este lugar. Eu peço, Senhor, que pessoas venham a ser curadas, que pessoas venham a ser, Senhor, lapidadas, Senhor, que pessoas venham a ser sentir a tua presença, Senhor, como nunca sentiu antes, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, sobre este lugar, sobre as vidas de cada um que aqui está, Senhor. Cuida, Senhor, dessas crianças que aqui dentro está, Senhor. Que eles venham a ser, Senhor, fruto, Senhor, da tua obra, Senhor. Que eles venham a ser, Senhor, ferramenta, Senhor, para a tua boa obra, Senhor. Que eles venham a ser, Senhor, divisor de água, Senhor, para ganhar alma, Senhor, sobre essa terra, Senhor. Cuida, Senhor, dessas crianças, Senhor. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos se pôr de pé, em nome de Jesus. Está fazendo a leitura da palavra. Se encontra em Atos 27 e 27. Atos 27 e 27. Atos 27, 27. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que eles estavam próximo da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e fizeram preços para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e ao soldado: se estes homens não ficarem no navio, vocês poderão salvar-se. Vocês não poderão se salvar. Com isto, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair pouco antes do amanhecer. Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio. Se fosse possível, cortaram as âncoras, deixaram no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os remos. Então, alcançando a vela da proa ao vento,
dirigiu-se para a praia, mas o navio encalhou em um banco de areia, onde tocou no fundo. A proa escavou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e o impediu que executar o plano. Então ordenou que saibam nadar e que se lance primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Desta forma, todos chegaram a salvo em terra. Amém? Amém. Está com oportunidade essa noite. Orar, depois você lê a palavra, passa para a banda, depois o Alisson ora pelas ofertas do dia, dá para oração. Banda, vamos lá, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Estás aqui, Senhor, onde estou, onde esperar em mim, verdadeiro adorador, minha oferta. Deus aqui, meu Deus, pra me nada quero adorar, ainda que a primeira quero me alegrar, mesmo sem ver me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça infiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Quero
Pra te perceber.
és santo, procuro para te defender, Espírito Santo. Amigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, Ele ora por mim, com gemidos e desprendizes, e em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Meu amigo, meu amigo, tu és santo, tu és santo. Diante da majestade de Jesus, e o Joel e a presença diante da majestade de Jesus. Ele voltará para governar as nações. Ele
O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E o Israel, e a terra esperança, diante da majestade de Jesus. E o Israel, e a terra esperança, diante da majestade de Jesus. Algo grande acontecerá, se ativa o sobrenatural.
Ele se manifestará mais. Ele será cultura interior. Nós vamos fazer isso, né? Os problemas, se que Deus te oferece, vive, segura sua mão no restaurante, pela tua oferta, pelos delícios, nem doentes, também aquele que fez esta noite. Aleluia. Bendito eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, neste momento, Senhor, pela vida dos teus filhos, Senhor, que vão ofertar nesta noite, Senhor. Deus, pela vida de cada um, Senhor, dos espíritas, Senhor. Querido amado Espírito Santo, que eu possa, Pai, tocar sobre a vida de cada um, Senhor.
Não sei, meu Deus, qual é o problema, qual é a dificuldade de cada um, Senhor. Mas a tua palavra diz que tu és o Deus da providência. O Deus eterno que conhece todas as coisas. A palavra diz que o Senhor é aquele que sopra nos nossos corações, Senhor. Talvez nesta noite, vidas, Pai, se encontrem, meu Deus, com o coração aflito, Senhor. Meu Deus, Pai, até mesmo, Pai, com a sua vida financeira derrotada, Senhor. Mas, Senhor, eu peço neste momento que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um, Senhor. A cada um dos ofertantes, Senhor, aqueles que não têm esta noite. Que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Resplandeça o teu poder, Senhor, a tua graça, Senhor. Meu Deus eterno, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que zela, cuida. Então, Deus eterno, o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, Pai. Derriba as barreiras, retira o impedimento. Deus, repreenda todo espírito de miséria, Senhor. Todo espírito que age, meu Pai, colocando miséria, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno. Pai eterno, eu peço nesta noite, Pai, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você que deu sua oferta, sempre gostado do braço, fica à vontade. Amém? Restaurando a vida também do início dessa noite. Amém? Enquanto você faz aqui, vamos estar apresentando pela essa noite. Querido Deus eterno, pela Senhor, nós oramos, Pai, em favor do teu Filho, Senhor, que está ministrando a tua palavra. Pai eterno, eu peço, Senhor, da prova. Senhor, venha usar esse Senhor como canal de bênção, Senhor, para os teus filhos, para nossas vidas, Senhor. Falando conosco, Senhor, através da tua palavra. Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor tem, Pai, para ajudar a hora esta noite, Senhor. Deus, eu peço, Pai, que as tuas mãos santas e poderosas, Espírito Santo, que eu possa, Pai, iluminar, Senhor, a tua palavra nesta noite. Trazer, Senhor, Pai, a palavra reina, Senhor. Trazer algo, Pai, do teu trono, Senhor, através, Pai, da tua palavra. Senhor, usar o teu filho, Senhor, nesta noite. Pai, assim nós pedimos, Pai, já te agradecendo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Não Deus pode perguntar. Estão todos juntos com a pastor Jesus no meio? Amém. Amém, glória a Deus. Vamos sempre memórias, sabe, dessa Bíblia de Ezequiel, capítulo 22. Glória a Deus. Deus que está no meio de bom Deus. Não. O querido amigo Daniel ligou para ele no Alisson, que fizeram a oportunidade de como assistente, que eu vi. Você está numa fase só para receber? Como é essa? Eu via, por acaso, um colega, né? Ele tem um grupo lá. Eu vim aqui para receber, né? Aí tinha uma moça lá, amiga desse irmão aí. Ali vinha a mãe do senhor e falou assim para ele. Falei para vocês, né? Pergunto para ela, olha o camarim dela. Eu falei, Jesus, eu vim aqui receber, o senhor já está querendo ter problema do meu lado. Dá distância essas coisas. Porque a mulher está divorciando o marido, misericórdia. Então, muitas das vezes, mesmo a gente querendo estar encostado, Deus empurra a gente para as coisas. Né? Empurra a gente. Bem? Todos comprados aqui aos dois. Por conta estranha, eu tenho a voz de Itaquara achada. Deixa eu ver. Ezequiel 22. Versículo 30. Bem, vamos para a leitura. Busquei entre eles um homem capaz de construir um muro
e capaz de pôr-se na brecha em prol da nação, para que não a destruísse, mas não o encontrei. Então derramei sobre eles a minha cólera e exterminei-os no fogo da minha indignação. Fiz com que seu comportamento caísse sobre sua cabeça, diz a palavra do Senhor. Pode ser. Não disse que esse hoje queria uma coisa estranha assim, um bloqueio assim. Misericórdia. Vamos abrir o coração para Deus. Aleluia. Amém? Glória. Usando essa palavra aqui. Uma palavra muito linda, né? No Evangelho. Sobre a situação que se encontrava o povo de Israel a essa época. Não vamos estar demorando. Então, essa palavra, você vai falar da situação do povo de Israel a essa época. E o profeta Ezequiel ele vai dar uma descrição completa de como se encontrava aquela nação naquele tempo, naqueles dias. O profeta Ezequiel vai falar sobre um homem que saiu com a sua nora. O profeta Ezequiel vai falar de homens que tinham relações com mulheres no seu tempo de menstruação. O profeta Ezequiel vai falar de extorsões, roubos, vai falar de homens que extorquiam as pessoas. O profeta Ezequiel vai falar de profetas que profetizavam falsamente. E o profeta Ezequiel vai falar sobre príncipes do povo que não agiam com justiça. Ou seja, irmãos, era uma situação caótica, péssima. E o profeta Ezequiel, da parte de Deus, ele vai falar sobre um sentimento de Deus aqui nesse versículo. Sentimento esse que é expresso ali pelo profeta Ezequiel, onde Deus ele procurava pessoas que, olhando para aquela situação de calamidade moral que se encontrava aquela nação, se colocassem a interceder por eles, a orar e a agir com justiça. Só que o Senhor disse ao profeta Ezequiel, ao que ele escreve, que mesmo Deus procurando pessoas que se pusessem nessa posição, o Senhor não perdoou ninguém que colocasse na brecha por aquele povo. O interessante, irmão, é que a forma dramática que Ezequiel vai narrar isso aqui é muito triste. Por quê? Porque aquele povo ele tinha tudo visualmente que era necessário para ser povo de Deus. Eles tinham templo, eles tinham culto, eles tinham profetas, tinham príncipes, eles tinham todo um sistema de culto organizado. Mas é justamente esse sistema de culto que estava problemático.
Então, a vista crua dos nossos olhos, das pessoas na época, poderia parecer que Israel era um lugar perfeito. Tudo funcionava como deveria funcionar. Só que havia muitas coisas que por debaixo dos panos aconteciam, outras se tornavam públicas, que demonstravam que mesmo o sistema de culto a Deus existindo, a corrupção desse sistema se tornou um grande problema. Então, o ponto que vamos sair daqui é corrupção do nosso sistema de culto. Essa igreja, pelo que eu observo de dentro, já convivi aqui, ela se propõe a ser uma igreja apostólica, profética, isso é maravilhoso. Então, convém nós entrarmos nesse assunto para que traga um norte, uma clareza sobre muitas coisas. Amém? Vocês estão comigo, amém? Amém. Nós vamos falar um pouco rapidamente, saindo de Israel, vamos falar um pouco sobre a igreja no dia de hoje. Vai parecer um pouco técnico, tá? Mas no final vai ficar bom, eu prometo. Amém? Amém? Tá. Vocês querem aprender? Amém. Vamos lá. Nós estamos voltando anos atrás. Jesus morre, vem a era dos apóstolos, os apóstolos realizavam milagres, muitas coisas, o evangelho era difundido, morrem os apóstolos, encerra-se a Bíblia com o Apocalipse e Atos dos apóstolos, mais precisamente com Filemon, que é a última carta escrita por Paulo. Aí fica a pergunta, o que vem depois da igreja dos apóstolos? Os apóstolos, eles fizeram discípulos. Sim ou não? Então os apóstolos, eles foram pais espirituais de pessoas que vão dar continuidade ao ministério dos apóstolos. Então os apóstolos morrem, mas eles deixaram uma herança, um legado, discípulos que receberam o ensinamento direto dos apóstolos. E a historiografia da igreja vai citar nomes diversos, como tanto nome como me foge a memória. Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmina, João Crisóstomo e por aí vai, na lista infindável. De pessoas que aprendeu direto dos apóstolos sobre a vida cristã. Amém, amém? Só que os apóstolos morreram. E ficou agora os discípulos dos apóstolos. Aí a igreja entra no problema seguinte. Quando começa a se difundir demais o evangelho sobre o Império Romano, tudo quanto era conceito filosófico dos gregos e dos romanos começa a se miscuir com as coisas de Deus. Amém? Está claro isso aqui? Então, um dia a preocupação dos apóstolos, profeta Asa e o pastor José, foi se preocupar com evangelizar e ganhar as almas. Só que estava um tempo agora no Império Romano em que muitas pessoas foram ganhadas para Jesus. Só que essas pessoas começaram a trazer coisas da mente delas para dentro da comunidade cristã. Então a necessidade das pessoas que seguem após a morte dos apóstolos, isso é história da igreja, não é Bíblia, porque a Bíblia se enterra com a morte dos apóstolos, amém? Então isso você vai ter que estudar por fora da palavra. A necessidade muda. Então um dia a preocupação foi ganhar almas, curar os enfermos, expulsar o demônio, pregar a palavra, mas agora está cheio de crente e pela muita quantidade vem muito o quê? Problema. Você já viu a pessoa quando ela vai para uma igreja
bairro e todo mundo ora, né, irmão? Todo mundo ora, todo mundo jejua, e sobe monte, faz campanha, clama. É toda aquela coisa que a gente sabe. Sim ou não? Só que quando o negócio avança, decola, a igreja cresce, começa a vir muita gente, parece que o foco das pessoas começa a mudar. É na verdade? Então aconteceu isso. As pessoas da época, os críticos da época, os filósofos, os gregos e muitos, começaram a ter muitos embates com a igreja ali, os cristãos. Então o foco dos cristãos e dos discípulos, filhos espirituais dos apóstolos, deixou de ser o poder de Deus para alcançar vidas e se tornou: vamos defender a nossa fé de uma forma intelectual. Amém, amém? Então eles começaram a se debruçar sobre leitura de latim e grego, de textos antigos, de textos judaicos, tudo para elaborar uma defesa da fé cristã ante as críticas que apareciam naquele tempo. É tipo hoje surge alguém na internet e fala: a Bíblia foi escrita em monte de idioma, Deus existe. Aí vai uma pessoa lá, estuda, faz um vídeo, rebate, fulaninho, faz um debate. Era mais ou menos isso que aconteceu, mas num livro muito maior. Então o foco da igreja deixou de ser puramente uma vida de oração e devoção e passou a ser cada vez mais só o estudo intelectual. No ano 476, o Império Romano é destruído pelos bárbaros. Os bárbaros se convertem ao cristianismo, que vai se tornar a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí o foco vai mudar mesmo. Porque para Paulo, escrevendo lá em Romanos e Tessalonicenses, ele vai escrever: Jesus está voltando, essa geração vai passar. Só que já passou 400 anos da morte de Jesus, a igreja começou a falar: ué, Paulo escreveu em Tessalonicenses que Jesus está voltando, já estava às portas. João falou sobre isso. E passou 400 anos, Jesus não voltou. Então é porque o reino de Deus ele deve começar a ser implantado aqui na terra. E de que forma isso foi acontecendo? De forma política. Então o bispo lá de Roma começa a querer título, né? Agora você tem que chamar ele de pai da fé. Em latim é papa. E foi toda uma história ali, não vamos debruçar sobre isso. Avança o tempo e a igreja cristã ali, que a gente conhece hoje como Igreja Católica Apostólica Romana, começa mais e mais a se tornar uma religião rígida. Rígida no sentido intelectual da coisa. Amém ou amém? Só que isso não é culpa da igreja. Não é culpa da igreja católica. E nós aqui, como servos de Deus, talvez não podemos ser religiosos. Não é? A igreja, ela se tornou o que é por causa de uma reação externa. Todo mundo começou a criticar a igreja, então a igreja ela foi se debruçando mais e mais em criar dogma e doutrina. Você tem o catecismo da Igreja Católica, é um livro dessa grossura. E aquilo ali foi escrito em base de muito estudo que os bispos e padres católicos fizeram para se defender das críticas que a pessoa fazia. Então o foco começou a se afastar demais daquilo dos apóstolos, de uma vida de poder para alcançar as almas, porque agora todo mundo é cristão, você já nasce cristão. Você pegou o católico, que religião você é? Sou católico praticante. Por que ele fala isso? Porque a mãe e o pai dele era católico e batizou ele. E ele ou fez primeira comunhão, ou se ele só foi batizado, ele vai dizer: sou católico. É na verdade? Então ninguém mais se torna cristão, todo mundo nasce cristão. Até que dá um dia lá, 1500 e pouco, monge Martinho Lutero escreve na igreja da Catedral de Wittenberg lá 95 teses criticando a igreja, porque ele queria reformar a igreja, ele não queria deixar de ser católico. Muita gente idolatra o Martinho Lutero, né, porque os pais do evangelho está longe de ser morrer católico. E critica a igreja, e muitas das pessoas que já tinham mágoa da igreja seguem ele. E começa a abrir igreja para tudo quanto é canto. Aí se cria os evangélicos.
Estou falando para você uma coisa que vai abrir o seu entendimento. O Deus Todo-Poderoso que você sente no monte é Deus muito antes de tudo isso acontecer. Deus não é Deus da igreja evangélica, não é Deus da igreja católica. Amém? Aí Mono batia no pé e todo mundo começa a fundar igrejas nacionais. Igreja da Suécia, Igreja da Inglaterra, Igreja alemã, Igreja norueguesa, Igreja da Bélgica, Igreja da França, Igreja espanhola. E isso dá margem para existir a igreja evangélica. O que é o conceito da igreja evangélica? Desde o começo lá, igrejas que professam a fé cristã, mas que não se submetem à doutrina que vem de Roma. Do Papa. Isso que é igreja evangélica. Está claro isso? Sim ou não? Aí um belo dia, tem uma perseguição lá na Inglaterra. Subia rei e rainha lá. Uma rainha é católica, a outra é protestante, a outra era americana. Era um negócio de doido. Começou uma matança terrível lá. E começou todo mundo a fugir. Para que lugar? Para os Estados Unidos, que ainda estava em formação. Fugir para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos virou-se um lugar perfeito para a propagação de igrejas evangélicas. Porque não existia uma religião, uma igreja no Estado. A Constituição americana dava margem para todo mundo. Você quer ir numa igreja? Fica à vontade. Coisa que na Europa ainda tinha muito resistência para fazer isso, da parte do governo. Então, os Estados Unidos são um lugar perfeito para proliferação de igrejas evangélicas. Estão entendendo até aqui a ver? Aí vem passando o tempo, começa a ter igreja evangélica de pessoa branca, de pessoa negra. Então, a Cogic, tem uma Cogic aqui em Itapira, né? Ali na descendo o morro do Cais ali, perto da Lega ali. Cogic. A Cogic era a igreja onde o pessoal de cor ia acumular. Pessoas morenas. Isso é um racismo nos Estados Unidos. E do lado de cá, as primeiras igrejas que restauraram o conceito de dons espirituais foi a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Então a Assembleia de Deus nos Estados Unidos era racista. E a Cogic era a igreja onde ia o pessoal de cor, e na Assembleia de Deus onde ia todos os brancos lá. Do lado. Olha que maravilha. Né? Aí, a pessoa que vai mudar tudo isso, ela vai chegar na palavra. É o William Seymour. Ouviram? Volte de novo, estava lá orando, orava 8 horas. Só que antes dele a Cogic e a Assembleia de Deus, ela já cria nos dons, mas não no dom de língua. Já cria em todos, não no dom de língua como ele é hoje. Então a gente está falando onde, depois dos apóstolos, quase 2000 anos, ou 1800 anos, para a gente entrar no conceito de poder de Deus, do jeito que a gente tem hoje. Aí o William sempre faz a revolução lá, a mulher fala em mim, esqueci o nome da senhora lá. Vai um monte de gente lá da Cogic da Assembleia para a igreja dele. Sai de lá a reforma da Assembleia de Deus. Aí a Assembleia de Deus passa a entregar outro lugar, não mais para se ver racista. E vem 2 missionários suecos vão para os Estados Unidos, participam do culto na missão apostólica americana. Esse é o nome da igreja de você. Missão apostólica nos Estados Unidos. Esse é o nome da igreja de você. Então alguém pergunta, o que veio antes? Igreja pentecostal ou igreja apostólica? Igreja apostólica. Se a gente pensar só em nome, quem liga para isso, né? Quem liga para o nome de igreja, se for levar pelo nome, o que surge primeiro antes da igreja pentecostal é a igreja apostólica. Então, a igreja onde o Eusébio era líder na Rua dos Street 69 era missão apostólica, Apostolic Mission of United States of America. Esse era o nome da igreja.
Depois do William Seymour que cria-se as Assembleias de Deus, e depois das Assembleias de Deus se cria as igrejas pentecostais. Então talvez eu ficar aqui. Aí esses dois missionários, Daniel Berger na Bíblia, eles participam do culto nos Estados Unidos, na igreja de William Seymour, recebem ali o batismo do Espírito, e eles vêm para onde? Vêm para o Brasil. E eles chegam ali em Belém do Pará. E ali se funda a primeira Assembleia de Deus do Brasil. Com Daniel Berger e Guilherme. Você já vai embora, viu, irmão? Eu sei que você está voltando a tarde dessa dificuldade, mas já vai acabar. Aí, depois disso, depois de Belém do Pará, a Assembleia de Deus se multiplica no Brasil inteiro. Aí vem a era de ouro da Assembleia de Deus, que é nos anos 90 e 2000. Aí o que vem na era de ouro? Chico Cavalhares. Né? Depois vem Cassiane, Damares, irmão Lázaro. Quem não lembra do irmão Lázaro? Pensei em Jesus quando acordar. Quem lembra dele? Levanta a mão. Vocês são muito bloqueados, mas... Essa época vem tudo isso. Silas Malafaia, aqueles pregadores de leões, Napoleão Falcão, enfim, Marco Feliciano, Lauriette é bênção, né? Misericórdia. Lauriette é bênção. Você vai à igreja apostólica, hoje o pessoal escuta aí antigo, porque você acha muito superior. Você vai à igreja Assembleia de Deus antigo, o pessoal escuta Hiroshima, porque pensa que é superior também. Pelo amor de Deus, irmão. Sabe o que é superior? Você louvar o que você sente a presença de Deus. Amém? Independente de quem cantou, se o cara é pentecostal, batista, worship independente. A palavra fala que Jesus proferiu para a mulher samaritana que Deus busca aquele que o adora em espírito e em verdade. Então isso depende da igreja que a pessoa nasceu e o que ela pensa de Deus. A voz da verdade, acreditar no ensino da doutrina extremamente herética, mas os hinos são maravilhosos. Quem já estudou a voz da verdade sabe que os hinos são maravilhosos. Enfim, aí vence um movimento na Argentina e na Bolívia chamado movimento de reavivamento na América Latina. Daí vence um dos primeiros apóstolos, com esse nome apóstolo. Depois desse movimento na Argentina, isso vai para Toronto, no Canadá, e para a costa oeste americana. E ali na costa oeste americana, em Toronto, no Canadá, as pessoas vão começar de novo a falar sobre Efésios capítulo 4, onde diz ministério dos profetas e dos apóstolos. Então a igreja dava o ministério dos pastores, evangelistas, mestres, mas negava o ministério dos apóstolos e profetas. E é depois desse tempo da história que se começa a tocar esse assunto de apóstolos e profetas. Amém ou amém? E o que isso tem a ver com a palavra? Isso fica de advertência para todos nós. A igreja pentecostal, ela tinha problema. Toda igreja tem problema. Sim ou não? Qual que foi o problema das igrejas pentecostais? Que cresceram muito. Começou-se a extorsão das pessoas para pagar o quê? O pregador itinerante. Então as pessoas começaram a abusar demais do negócio do dízimo e dos pregadores. Porque o que fez a geração pentecostal foi os pregadores. Quem não se lembra? Você se convertia, todo mundo falava, não, agora você vai buscar Deus no monte, que você vai Deus te levar para pregar. Então essa época de ouro aí, houve abusos na igreja pentecostal relacionados a dinheiro, no quesito de pregadores itinerantes e de dízimos de megas igrejas a pastores que muito arrecadaram de forma leviana. Aí a gente vem hoje para a igreja apostólica e profética. Tudo quando é muito novo e quando é muito recente,
quanta virtude nisso, sim ou não? Verdade. O secado, você começa a morar, é tudo lindo, maravilhoso, né? Você não vê erro, não vê defeito, nada, é tudo bonitinho. Então o movimento apostólico e profético no Brasil parecia uma revolução, que é mesmo. Agora tudo vai ser diferente, né? Agora existe unção, transferência de unção dos dons, profético, apostólico, tudo isso é verdadeiro. Só que eu falo porque isso está acontecendo hoje. Muitas pessoas, assim como entraram no meio da igreja pentecostal, para usar o sistema pentecostal para benefício próprio, fazem isso em igreja apostólica profética. A pessoa ela faz simpatizando o som. Não acho que vou cair. Mas você tem uma oferta, né? Você tem que honrar o santo. Então, esse honrar o santo aí é sinônimo do quê? Você tem que dar o dinheiro. Tudo que você faz por voluntariedade é de Deus. Tudo que você faz por obrigação do diabo. Uma pessoa que sabe o seu valor, ela não cobra, mas ela se dá valor. Uma pessoa que tem pouco valor, ela cobra para oferecer. E o que isso tem a ver com Ezequiel? Nós vamos todos esses giros da história para falar do tempo aqui em Ezequiel, onde existiam muitos profetas, muitos príncipes, existia um templo, existia um sacerdote, existia um culto, adoração, mas as pessoas estavam corrompidas. Por quê? Ezequiel vai dar o centro do problema, a preocupação com si próprio, consigo mesmo. Esses príncipes, esses profetas estavam com eles, com o dinheiro deles, com o ministério deles. E muitas pessoas hoje, elas olham só para o que é próprio, não para o que é do outro. Eu fui numa igreja esses dias. Nem devia falar isso, vocês já vão saber como é. Igreja nessa pegada. Meu irmão, o que eu tive de visão ali naquele lugar? Ruim. E você vê escancarado nas pessoas o que é arrogância e soberba. O sistema G12, nada tem de errado. Tem de errado? As pessoas que eu sei que são especialistas nisso, o Alisson, a Pamela, sabem desse sistema, pelas igrejas que congregaram antes. Não sei se mais alguém entende desse sistema, já precisou saber. Não tem nada errado com o sistema. O problema é o ser humano. Porque quando você fala assim, ó, uma pessoa, ela vai ser parte espiritual de outras pessoas, essas outras vão dar a outras. Se não houver a pureza do coração, o que aconteceu com aquele pentecostal onde os pastores mandavam todo mundo colocar seu de banco, era amor da sua vida, acontece que isso era por profeta. Por quê? Porque agora tem competição da qual célula que tem mais gente. Eu vi isso. Esses dias eu vi isso. Eu presenciei isso. Eu entrei num lugar, macrocela, todo mundo ali. Ah, irmão, foi na minha célula 22 pessoas. Alô, irmão, que bênção. Foi uma mulher, uma empresária da minha célula, que ofertou R$2.000 para o culto. Então o problema não sempre vai ser o ser humano. Sempre vai ser. Na igreja pentecostal, a justificativa era uma. A igreja agora que está vindo, a justificativa é outra. Mas o problema é sempre o mesmo. A vaidade das pessoas, a soberba das pessoas, o ego das pessoas. Ezequiel vai falar, os príncipes de Israel, ou seja, as pessoas importantes que tinham dinheiro, eles desprezavam o órfão e a viúva, ou seja, quem realmente precisava de ajuda não era ajudado. Mas existia muito conchavo ali, né? Muito conchavo. Na igreja pentecostal, o conchavo era: eis aqui um pregador famosíssimo, conferencista na noite, sente aqui na frente, dê um seu lugar para ele, sai daí, irmão. Hoje é o quê? Aqui está o apóstolo, o profeta, sente aqui, irmão, sai você e dê um lugar para ele.
Primeiramente, quando for dirigir-se a mim, me chame de profeta. Que acusado? Que vão acusar mesmo? Diga bem, você vai falar, né? O que você é, irmão? O que você faz? Eu sou pastor Joiclésio da Assembleia de Deus do Belém há mais de 34 anos. Já viu isso? Então, irmãos, o caminho para uma vida com Deus sempre vai ser a simplicidade. A simplicidade. Diz, eu vou num lugar, cidade bem longe. Você tem do lado longe, irmão. Oi, irmão, tudo bem? Tudo bem. Conversando aí com o irmão. Olha, povo, vamos apresentar aqui os olhos de Deus dos homens. Está aqui o profeta Nizudani, da Nigéria, líder de 27 igrejas. O cara do meu lado. Conversando assunto, ó. Aí você fica assim, meu Deus, uma pessoa tão importante. Mas a pessoa não faz questão de falar por quê? Porque quem realmente anda numa vida de simplicidade com Deus e não busca a glória própria, Deus faz questão de honrar essa pessoa. Deus faz questão de honrar. E aqui entramos na segunda parte sobre honra. Jesus vai falar: se eu falasse do que me é próprio, eu seria condenado por vocês. E por que Jesus fala isso? Por que ele fazia isso? O livro de Mateus vai dizer: aqui comparareis essa geração. Olha o que a palavra vai dizer. Eles são como crianças nas praças. O que você imagina quando Mateus escreve criança na praça? Quer chamar atenção. Eles dizem: dancem e cantem uma canção para que venhamos dançar. Crianças nas praças, pessoas que querem chamar atenção, criança agora chama atenção. O que Jesus está falando? Essa geração aí, esses fariseus, eles gostam de chamar atenção. Então, se eu fosse como eles e buscasse a minha própria glória, eu receberia condenação junto com eles. Mas eu não sou. Aí ele diz: eu não procuro a minha glória. Mas uma pessoa que sabe a honra de uma vida simples, ela entende que quando você não busca a sua própria honra, Deus vai levantar alguém que honra a sua honra. Porque Jesus vai dizer: existe outro que me honra. Tá? De quem que está falando? Espírito Santo. Então, existe a honra que vem das pessoas e a honra que vem do Espírito Santo. A honra dos homens, irmãos, é quando você vive num sistema que depende de mostrar resultado. Não é? E hoje é nítido como o capitalismo ele se miscui com as doutrinas bíblicas e a gente vê a igreja apostólica e profética com essa questão do mostrar resultado. Você faz 5 células aqui, você criou uma competição de quem consegue mais resultado. Isso é uma briga. Então temos a glória que vem de Deus e a glória que vem dos homens. A glória que vem dos homens, ela é passageira. Ela é instantânea, mas é passageira. Por que instantânea? Vou dar um exemplo. No carnaval de igreja também. Havia uma, igual eu falar que ela estava com problema de saúde, a gente passou lá. Eu só escutando o que a irmã estava falando. E tinha muita gente ali em volta. Ela foi falar para o pastor precisou orar para mim. Estou enferma? O pastor orou, não aconteceu nada. Aí a primeira coisa
Só que qual que é o problema aí? Isso vem com maturidade espiritual. Só aí que a gente vai pegar essas pequenas coisas. Se eu faço isso, eu estou trazendo desonra ao pastor. E como estava todo mundo em volta, eu vou estar trazendo uma honra para mim. Trocando em miúdos. O pastor, o senhor não aconteceu nada, mas agora eu vou orar, você vai ver. Pecado, isso é errado. Eu não falei nada, deixei a mulher embora. Então são pequenas coisas que a gente vai construindo com Deus, que vai dando um mérito para a gente. Só que é um mérito que é muito velado. Então, se você pode depreender algo dessa palavra até o momento, é a vida de intimidade com Deus, ela demora a apresentar resultado. Uma vida onde você quer demonstrar para as pessoas e receber agora dos olhos, ela mostra resultado rápido. Mas é um resultado efêmero, que se esvai. Mas uma vida com Deus, ela demora a apresentar resultados. Mas são resultados que permanecem. Jesus vai falar para os seus discípulos: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês darão muitos frutos. Nós conhecemos aqui o pastor Lázaro, acho que é o apóstolo Robson, Isabel deve conhecer também. O homem sempre ficou 20 anos dentro de uma igreja. Fazia jejum de 40, 50 dias, tinha uma igreja. Nunca se preocupou em fazer um marketing pessoal. Nada. Viveu a vida simples dele ali. E no tempo que Deus escolheu para a vida dele, em questão de um ano, de uma igreja que foi para 23 igrejas. E o que é isso? É honra que vem de Deus. Isso vale para dinheiro, isso vale para família, porque em primeiro momento é mais fácil você estar brigando com seu namorado, seu esposo, sua esposa, largar. É a solução mais rápida, mais instantânea, que aparentemente dá mais resultados, sim ou não? Então tudo o que é mais demorado, mais custoso, a gente tende a rejeitar, a gente prefere que é rápido. Não é? É mais difícil você sentar com a pessoa que você está e pôr na mesa os problemas e resolver. É mais fácil você procurar outro, dar um fim daquilo ali. Como nós falamos de dinheiro, de finanças, que são importantes ser falado, é muito difícil a pessoa fazer um planejamento. Ela vai dizer: não vamos comer lanche todo dia, não vamos gastar com iFood, não vamos comprar roupa cara, não vamos economizar, comprar tudo do melhor possível e no melhor preço possível. É muito difícil. Alguém vai lá com o celular, ó. Olha lá, ó. Estou aqui no restaurante no Iguaçu. Olha quem está xingando a mulher de tudo quanto é nome. O profeta fulanina. Sabe o que isso vai representar para a sua vida? Nesse mundo digital que a gente vive, a destruição da sua reputação. Você quer saber por que Deus ainda não honrou a sua vida de um jeito muito grande, muito forte? É porque Ele sabe que com as mazelas que você ainda carrega, se Ele te honra hoje, você é destruído amanhã. Deus sabe que se Ele te dá o dinheiro que você espera hoje, você se corrompe amanhã. Se Deus te dá uma coisa que você tanto quer hoje, você vai se perder no dia de amanhã. Por isso que eu te abençoe. Por isso. Você já imaginou isso? Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar. Você se torna uma pessoa importante. Alguém você está lá no trânsito, alguém corta a sua frente, você já sabe, né? Fala para a pessoa ir para um lugar nada agradável. Você imagina alguém ver aquilo ali e posta na rede social. Não, acabou a sua vida. Acabou a sua vida. Você imagina um vídeo do Benedito, do Robson, xingando alguém e falando assim, diabo desse pão aí. Todo mundo vai olhar. Bom, o que a pessoa demorou anos para construir de honra, em 5 minutos acaba. Sim ou não?
Luciano Subiró, um pastor importantíssimo do Brasil, na igreja dele aconteceu um escândalo envolvendo pedofilia e ele não se pronunciou nos 5 primeiros meses sobre esse caso. O que aconteceu? Não tinha nada a ver com ele não tinha nada a ver com o assunto, era só um membro da igreja dele. Só por ele não ter se pronunciado, todo mundo fez a caveira dele. O cara perdeu 300 mil pessoas no Instagram. Todo mundo tinha um outro. Uma pessoa extremamente iluminada, com palavra forte, passou a ser um herege falso profeta. Então, o mundo de hoje, ele é tudo rápido. E se você quiser que Deus ele seja como as coisas do mundo são, aonde elas são rápidas, mas elas terminam logo, a sua vida vai ser destruída numa fração de segundo. Sim ou não? Você imagina que você abre uma empresa, irmão, sem ter controle emocional sobre aquilo ali. Você recebe 50 mil no mês. Você gasta 50 mil pensando que vai vir mais 50 mil mês que vem, não tem nada. E você está na rua da amargura. Então, a demora de Deus, ela é para um bom propósito. A demora de Deus é para um bom propósito. O profeta Ezequiel ele via a sua geração corrompida, mas tinha muito profeta. Não faltava profeta ali. Não faltava príncipe, não faltava pessoa abençoada ali. O que faltava era caráter de volta. O que faltava na geração de Ezequiel era caráter das pessoas. Profeta tinha de monte, príncipe, gente importante tinha de monte. Sacerdote tinha, está escrito no texto que tinha sacerdote. O que faltava era caráter das pessoas, é isso que faltava. Conheci um pastor que com Açu ganhou uma macumbeira extremamente forte ali para Jesus. Ele deu um deslize, veio a mulher, você imagina a mulher. Nunca mais quer pôr um pé numa igreja evangélica. Então, quando a gente não se adequa aos tempos de Deus, aquilo que a gente constrói, mais rápido ainda é destruído. Então as coisas de Deus, elas têm um tempo e elas têm um jeito certo de acontecer. Amém ou não é? É gradativo. Por que Deus espera depois da morte dos apóstolos passar quase 1800 anos para levantar de novo? O mesmo movimento tem algum motivo. Precisava ser daquele jeito. E se tivesse profeta após desde aquela época, a igreja tem outros problemas, talvez até maior do que tem hoje. Não é? Hoje existe após profetas, ao mesmo tempo os escândalos são muito maiores. Então Deus sabe o jeito certo que Ele faz as coisas, irmão. Ele sabe. Então se você tem pedido algo para Deus, você tem que viver algo de Deus, e aqui demora muito, motivo muito bom tem da parte do Senhor. Amém? Vamos colocar a terra, vamos demorar. Vem pra cá. Tá, leva pra cá, mais tarde. Vem para cá. Houve um homem no tempo, aonde Deus muito deu a esse homem, muito deu de conhecimento, muito deu de riqueza, muito deu em todos os sentidos. Mas esse homem aprendeu a lidar com tudo isso. Ele aprendeu na dificuldade a lidar com tudo isso. E quando eu olho para você, ô Daniel, Deus fala assim para mim. Um dia teve um Daniel do meu lado,
que teve que perder tudo para valorizar o que veio depois. Daniel foi tirado da terra dele, uma mão na frente e outra atrás, não tinha parente, não tinha nada. Mas para onde Deus levou ele, ele foi honrado. Deus manda te dizer que o teu lugar não é nessa cidade. Deus ele já reservou para você um lugar para você ir, para você estar. Um lugar novo, um tempo novo na tua vida. Mas até esse tempo chegar, você vai ter que controlar muita coisa que hoje é desequilíbrio emocional na tua vida. Porque eu vejo que Deus ele tira assim do bolso barras de ouro e põe na tua mão e tu joga fora. Deus ele tira presentes, dá para você e você descarta. E Deus vai dizer para você, enquanto você não valorizar aquilo que Deus tem te dado, não tem como Ele te dar mais. Vai entrar um tempo na tua vida onde as coisas vão apertar demais. Mas saiba servir a Deus nesse tempo, para que Deus abra um tempo novo de prosperidade na tua vida. Não será fácil. Você vai discutir com pessoas, vai brigar com pessoas. Pessoas que hoje você tem vínculo, você vai se voltar para elas e elas contra você. Mas vai ser esse o motivo que vai fazer o teu coração desejar ir para o novo de Deus. Aleluia. Eu não sei porquê. Olha que coisa interessante. No passo do teu lado, Deus fala assim: é Davi em Edom. Eu estou toda arrepiada. Eu passo do teu lado e Deus me fala: é Davi em Edom. Só que Davi em Edom é um homem que tem promessa para governar. Mas está tendo que aprender na dor e na rejeição, na dificuldade, a esperar o tempo que é de Deus não é dele. Deus diz assim: tu és Davi e te chame para governar, mas tem um tempo para tu aprender em Edom, antes de você ir em Judá e ser coroado com o som de governo. Feche os teus olhos com a presença do pastor. Vamos orar, Senhor Deus. Está aqui, Senhor, a tua igreja. Está aqui a tua igreja, Senhor. Está aqui a tua igreja. O Espírito Santo do Senhor venha trazer, Senhor, temor nesses corações. Traga temor nesses corações. Nada existe sem o temor do Senhor. Não existe sabedoria, não existe bênção, não existe nada sem o temor do Senhor. Traga, Espírito Santo, o temor dos nossos corações. Traga o temor do Senhor aos corações deste lugar. Eu olho para você, Wesley, e Deus diz assim para mim: vai chegar o tempo aonde ele vai ser Pedro para dar continuidade ao legado de estar no lugar cuidando e administrando. Mas Deus vai interromper esse tempo e não vai mais te chamar de Pedro para apacentar ovelhas. Então vai ter um tempo onde Deus te diz: tu és Pedro, apacenta minhas ovelhas. Mas vai chegar um tempo onde Deus diz:
Tu és Tiago, vai para Antioquia, evangelizar e ganhar as almas, expulsar os demônios e curar os enfermos lá. Vai ter um tempo onde Deus te diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E vai ter um tempo onde Deus diz: Tiago, vai para fora, vai longe, porque o teu negócio não é aqui. Deus te pede jejum e ore muito, porque Deus tem preparado coisa grande para nós, mas vai ser debaixo de decepção com homens, com mulheres, com pessoas, com o trabalho. É muito forte. Não deveria ter falado isso. Um dia você vai dizer: a minha carreira aqui vai ser grande. Aí Deus vai colocar tudo contra você e vai falar assim: aqui você vai colher decepção, mas é só para você ter coragem de sair. Mitiria submerece. Deus, ele vai fazer você sentir, por um breve período de tempo, o desgosto da decepção, para ele te dar a força necessária para você tomar um rumo diferente para a tua vida. Esse tempo não será agora, mas também não demorará. Amém? Vamos é só isso, que passar disso na minha carta, vai dar essa oportunidade e passa a sua vida. Bom, eu vou começar a vida da fé. Amanhã é culto da família, vem? Vem. Amanhã eu tenho. Essa semana eu estava meditando, Deus me deu uma palavra. E eu vou aplicar amanhã. Bem? O que você pensa da consciência após a morte? O que você traz na tua mente depois que você descer a sepultura? Você como filho de Deus, você como crente, qual é a consciência que você traz após a morte? Amém? Eu quero falar isso amanhã. E também vou falar a respeito da alma. Tá? Se você quiser aprender, não perca também o culto também. Amém? Nós vamos estar aprendendo juntos. É forte. Algo para a igreja meditar nisso. Muitas das vezes nós nos preocupamos com muitas coisas. Nos preocupamos com o dia de amanhã, com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa vida financeira, com a situação que estamos vendo ou vivendo no mesmo dia de hoje. Mas esquecemos que a qualquer momento, Eclesiastes capítulo 12, fala que seremos desligados. O cordão é desligado. Então vem. Isso é só para deixar você comigo, tá? Vamos orar? Querido eterno Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, desde já. Sabemos que grande é, Senhor, o Deus, Pai eterno, o teu amor, Senhor, pelas nossas vidas. Grande é o teu carinho, Senhor. Meu Deus, só posso abraçar vidas nesta noite, Senhor. Vidas que não estão aqui, Senhor. Vidas que estão no seu lar, vidas que estão, Pai, nas ruas, estão por aí, Senhor. Muitas das vezes serviram o Senhor, mas hoje esqueceu.
ou encontra força para voltar. Mas a tua palavra diz que antes de nós existirmos, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já nos escolheu. Então, Senhor, da mesma forma, que só possa alcançar essas vidas, Senhor. E possa zelar, Senhor, da tua igreja, Senhor. Zelar na vida de cada um, Senhor, de cada lado, de cada família, Senhor. Que a tua plenitude, a tua graça, Senhor, a nossa vida. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Pai, nós chegaremos a lugar nenhum se não for da tua vontade. Por isso, ó Deus, nós pedimos, Senhor. Nos fortaleça, Pai, na caminhada, nos fortaleça cada dia, Senhor. Quebrando o nosso coração, Espírito Santo, que nós possamos, Pai, ter um coração limpo, quebrantado diante de Ti, Senhor. Meu Deus eterno. Pai, nós te louvamos e agradecemos neste dia, Pai. Pai, que essas palavras nós ouvimos nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso guiador, Senhor. Seja, meu Pai, a nossa iluminação, Senhor. Porque de muitas coisas o homem, Senhor, desiste a bola, Senhor. De tudo que nós recebemos, Senhor, se não for pela tua orientação, certamente, meu Pai, pela visão do homem está errado. Mas, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, nós devemos ser guiados, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço que eu realize milagres, Senhor, sobre a vida de cada um. Realize, meu Deus, Pai, sinais, Senhor. Traz paz, Senhor, traz alegria. Traz compreensão nos lares, Senhor. Aquilo, Senhor, que Satanás tem tentado separar, Senhor, tem tentado destruir. Meu Deus, que as tuas mãos santas e poderosas possam tocar nesta noite, Pai. E restituir, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem trazido discórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor nos leva a cada um de nós em segurança para o nosso lar. Livrando, Senhor, de todo mal, Pai. E guardando debaixo da tua mão potente, Pai. Assim nós pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Pai, vem, pessoal. A graça do Senhor Espírito, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja não só hoje na igreja, mas para todos sempre. Digam amém.